lares, que a paz do Senhor esteja em nossos corações e em nossos lares. Este é o programa Voz das Assembleias de Deus e nós estamos dando início a mais uma das nossas programações, com a alegria de saber que esta programação está recheada das bênçãos de Deus. A palavra de Deus é a base desta reunião em que eu estou aqui, atrás dessas câmeras, e você está aí, assentado em frente ao seu aparelho de TV, mas nós estamos unidos pela mesma fé, pela mesma esperança, pela mesma alegria de vivermos em Cristo Jesus, que aliás nos uniu hoje. Nós estamos aqui por um propósito de Deus. Você pode pensar que às vezes ligou o seu aparelho de TV por mera opção da sua vontade, poderia estar fazendo qualquer uma outra coisa, e de fato poderia mesmo. Talvez você pense que daqui a pouquinho você vai mudar de canal, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor marcou esse encontro e nós estamos aqui para falar ao seu coração uma palavra abençoadora, uma palavra de salvação. Todos os sábados estamos aqui na Batalha da Fé, porque sabemos que você é importante para Deus. Deus conta com você, Deus espera em você, Ele tem um propósito muito grande na sua vida. Não saia daí. Ele te colocou diante desse aparelho de TV, ou pela internet, enfim, mas Ele preparou essa tarde para abençoar a sua vida, e eu fico muito feliz de saber que Ele escolheu a nossa vida para abençoar a sua. Nós temos tantas portas abertas para a mensagem do Evangelho, temos tantas igrejas trabalhando dentro dessa visão, pregando o Evangelho pleno, o Evangelho genuíno, a letra bíblica verdadeira, mas o Senhor Jesus te colocou diante de nós. Que Ele me abençoe a cada um que trabalha na produção e transmissão desse programa, para que de fato nós possamos alcançar o seu coração, não com a nossa palavra, não com a nossa mensagem, mas com a mensagem que Ele quer. Afinal de contas, somente a palavra de Deus é poderosa para mudar as coisas. A Bíblia diz e se autodefine como um martelo que espedaça a pedra. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada aguda de 2 fios. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é o pão que nos sustenta, é a água que mata a nossa sede. A palavra de Deus é o sol que brilha para iluminar as nossas vidas. E ainda quando caminhamos em fendas de rochas de escuridade, mas a luz de Deus está ali, por meio de sua palavra, para iluminar, para abrir portas. A palavra de Deus é o remédio que nos sara. A palavra de Deus é o conselheiro que restaura a nossa esperança. A palavra de Deus, e só ela, somente esse livro santo, a boca de Deus falando aos nossos corações, por meio de seus santos profetas e daqueles que foram inspirados para registrarem na forma escrita uma palavra que impactou e tem impactado milhões ao longo de todos os tempos e em todos os lugares. Você não é diferente, como nós também não somos. Somos alvo desta palavra. Permita-se ser atingido pela palavra de Deus por intermédio dessa programação, e eu tenho certeza que essa palavra surtirá um efeito transformador em sua vida. Um dia, Saulo saía em direção a Damasco, e enquanto ele viajava por aquela estrada, ele também foi alcançado pelo poder da palavra. Ele ia com intenções, ele ia com propósitos em seu coração, propósitos muito bem definidos. O propósito dele era atacar e destruir o povo de Deus. Ele tinha cartas das autoridades que o autorizavam a fazê-lo, e ele ia firmado dentro dessa convicção. Porém, em determinado momento, quando ele se encontrava a caminho de Damasco, uma surpresa o aguardava. O Senhor Jesus estava ali, o Verbo vivo, a palavra viva do nosso Deus. E o Senhor Jesus se aproximou daquele homem, naquela grande manifestação de poder, e Saulo foi lançado por terra, e dali se levantou um novo homem, um novo ser, uma nova vida, uma vida da qual ele mesmo diria: agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saulo caiu, Paulo levantou.
e se pôs de pé como um grande profeta, como um grande evangelista, como um tremendo anunciador da palavra de Deus. Esse é o maior propósito da palavra. Ela tem o propósito de nos pôr de pé. Diz a Bíblia: põe-te em pé e eu falarei contigo, diz o Senhor. O propósito da palavra de Deus é que nós nos levantemos. Paulo se levantou literalmente do chão onde havia caído, mas naquele momento ele se levanta também de uma vida de religiosidade vazia. Ele se levanta de uma vida de violência, de pecado, para viver uma nova vida. E nessa tarde de sábado nós estamos aqui para lhe comunicar esse levantar de Deus. A proposta de Deus para que você também se levante. Paulo teve que se levantar da sua vida religiosa vazia. Paulo teve que se levantar da sua vida de violência e de perseguição, da sua cegueira espiritual. E o Espírito do Senhor está nos levando a te perguntar agora, de qual profundeza, de qual queda você precisa se levantar? De que obstáculo você caiu e que agora você precisa se pôr em pé? Alguém está me ouvindo agora e talvez precise se colocar em pé da queda dos seus próprios vícios, da queda de sua sexualidade vivida fora dos padrões da Escritura, da queda de uma religiosidade vazia como era de Saulo de Tarso. Talvez você está me olhando aí agora e a sua infidelidade consigo mesmo, com seus próximos e com Deus, está sinalizando que você precisa se pôr de pé, porque você está caído, mas o Espírito do Senhor enviou a palavra de Deus para o seu coração, a mesma palavra que determinou que Saulo se colocasse de pé, é a palavra que nós estamos comunicando ao seu coração nessa tarde, e o nosso desejo sincero é que ela produza uma grande mudança, uma grande transformação na sua vida. Portanto, a nossa proposta, o nosso convite é que o programa Voz das Assembleias de Deus seja também a voz de Deus para falar ao seu coração e que deste diálogo, desta fala, Deus possa fazer novas todas as coisas na sua vida. Ouvimos na canção que abriu o programa que Deus é aquele que vai além. Isso a teologia determina ou intitula como transcendência. Deus é aquele que vai além. Na voz de Gerson Rufino, nós ouvimos que Deus é aquele que vai além da medicina, ou seja, Deus é aquele que transcende a palavra final dos melhores profissionais de saúde, não porque eles sejam ruins, não, é porque há um parâmetro, há um limite no agir humano. Deus vai além da medicina, porque Ele consegue dar esperança quando os recursos já acabaram com toda a esperança de alguém. Mas não é só além da medicina que Ele vai. Deus vai além das nossas limitações, das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Deus vai além do nosso desamor, da nossa angústia, da nossa agonia. Deus vai além. E hoje, Ele não quer apenas ir além, Ele quer te levar além. Ele quer que você vá com Ele além das limitações que determinam o nosso fracasso. No programa de hoje nós iremos falar sobre esse Deus maravilhoso, que nos leva além, que nos faz flutuar, que nos assenta em lugares celestiais, em Cristo Jesus. E enquanto nós falamos desse Deus, nós estaremos também comunicando projetos e propostas que vêm por aí. No programa de hoje nós iremos repetir e enfatizar que está chegando aí a segunda grande cruzada evangelística do bairro Jardim IP e suas congregações, nos dias 18 e 19 de abril. Vai ser uma bênção. Daqui a pouco nós vamos falar mais detalhadamente de todos os eventos que estarão envolvidos nessa festa. E nós queremos falar também do seminário de Escola Bíblica Dominical que teremos no mês de maio, ali na subsede do bairro Jardim IP. É coisa linda, é coisa tremenda e aberta a sua participação. Mas daqui a pouco nós vamos fazer mais avisos a esse respeito. Vamos falar sobre esses eventos que vêm por aí, vamos louvar a Deus com lindas canções e vamos falar também da boa palavra, pregando uma mensagem de esperança que te orienta a aprender a aguardar o tempo de Deus na sua vida. É nesse caminho que nós iremos caminhar e nós contamos com a sua participação. Caminhe conosco, porque Deus tem uma grande vitória para aqueles que caminham em sua companhia. Vamos louvar a Deus agora com essa canção que nos fala de ir além, de romper, de superar. E daqui a pouco a gente volta
para falar sobre notícias, avisos dos eventos que nós estamos preparando para abençoar o seu coração. Vai subir pra nunca mais voltar. Vai ter festa lá na glória quando a noiva santa de Jesus chegar. Eu imagino querubins e serafins cantando pra nos receber. O cordeiro que foi morto mas ressuscitou vindo nos encontrar. Ele vai mostrar a todos as marcadas mãos que lhe causaram dor. Vai dizer, igreja minha, renovar o mundo sobre o Salvador. E todos juntos no coral adoram ao Cordeiro que é merecedor. E diga, santo, 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 santo é Jesus, o nosso Salvador. Santo, 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 santo é merecedor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus, o Redentor. E toda a igreja reunida estará na entrada triunfante ao nosso novo lar. Lá tem luz e ouro, muros de jaspe e cristal, não há nada igual. Aqueles que partiram antes para a glória, lá nós vamos encontrar. Ministros e pastores crentes em Jesus aguardam pra nos abraçar. Veremos Abraão, Isaac, Jacó e José e vamos conversar. Quando cantaremos, santo é o Cordeiro que nos deu um novo lar. E aqueles que não conhecemos lá no céu veremos com muito amor. De todas as partes da terra nos encontraremos com o Salvador. E todos juntos no coral adoram ao Cordeiro que é merecedor. E dizem, santo, 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 santo é Jesus, o nosso Salvador. Santo, 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 santo é merecedor. Toda honra, toda glória sejam dadas a Jesus, o Redentor. E toda a igreja reunida estará na entrada triunfante com o nosso novo lar. Como eu quero estar lá neste lar, com Jesus que preparou pra nós. Sim, Ele fez pra nós. Não haverá mais dor nem pranto neste novo lar. E a igreja santa de Jesus pra sempre vai o exaltar. Dizendo, santo, santo, santo. Toda a igreja no coral reunida pra Jesus louvar. Toda a igreja no coral reunida pra Jesus louvar. Estamos de volta para dar continuidade à nossa programação e agora para te fazer ciente de alguns eventos que estão sendo preparados e que vão, sem dúvida nenhuma, causar um impacto maravilhoso, transformador na sua vida. Nós estamos falando primeiro da segunda grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do bairro Jardim IP e suas congregações.
Nós tivemos no ano passado uma grande cruzada com a presença do Grupo Gileade, com a presença do pastor Tiago Nonato, e foi uma bênção, foi uma maravilha. E esse ano nós estamos realizando a segunda grande cruzada. Nós estaremos no mesmo local, com a mesma estrutura, e na verdade uma estrutura de iluminação ainda melhor, para recebermos aqui a dupla Canarinhos de Cristo, a dupla Herdeiros da Promessa e o pastor Romilson Viana, ali da Bahia, que vem nos trazer a palavra de Deus nas noites daquela cruzada. Olha, enquanto eu falo, você está vendo aí o cartaz do evento. Eu queria te dizer que a dupla Herdeiros da Promessa é uma dupla de cantores que está lançando o seu terceiro CD. É uma dupla que integra as Assembleias de Deus da Regional do bairro Jardim IP, especificamente servindo como diáconos ali na igreja do Nova Atalainha. São meninos de ouro que têm feito um trabalho maravilhoso, que trabalham na obra de Deus com muita humildade, já estão no seu terceiro trabalho profissional, têm reconhecimento regional e estadual, estão cantando até fora de Minas Gerais, mas apesar de tudo isso, não deixaram entrar grandeza em seus corações, continuam servindo a Deus ali naquela simples congregação no bairro Nova Atalainha. E lançarão então o seu terceiro CD. Nós estamos vendo aí o cartaz que anuncia esse evento do qual você não pode se fazer ausente. Segunda grande cruzada evangelística das Assembleias de Deus do bairro Jardim IP e suas congregações. Dias 18 e 19 de abril, a partir das 19 horas, às margens da rodovia BR-116, em frente à empresa Valadares Diesel, em frente ao Ibituruna Parque Hotel. Você é o nosso convidado, você é o nosso convocado. Nós pedimos que você, crente, interceda, você que serve a Deus, ore, peça a Deus para que aqueles dias sejam dias de grande avivamento, de grandes manifestações do poder sobrenatural de Deus, que ali haja confissão de pecados, transformação de vidas, conversões, curas, que Deus opere a essência daquilo que é propósito dele para a propagação do Evangelho. Nós receberemos então Herdeiros da Promessa, Canarinhos de Cristo, que são praticamente os pais da tendência da música sertaneja evangélica no Brasil, e receberemos também o pastor Romilson Viana. Segunda grande cruzada evangelística do bairro Jardim IP e suas congregações, 18 e 19 de abril. A partir das 19 horas, às margens da BR-116, no bairro IP, não tem como errar, não é? Atravessou a ponte do São Raimundo, seguiu a BR-116, você não tem como errar. Ali em frente a Valadares Diesel, na entrada do bairro Jardim IP, estaremos ali com um grande caminhão-palco, com uma estrutura de iluminação muito linda, com momentos de louvor maravilhosos e com a palavra de Deus pregada com ousadia. Não perca, agende 18 e 19 de abril. Deus tem uma palavra abençoadora para a sua vida. E agora eu retorno, porque não é só esse o evento que nós queremos propagar, eu quero também propagar a você, para que você nos ajude em oração e vá se preparando, porque no mês de maio, nos dias 22, 23 e 24 de maio, as Assembleias de Deus do bairro Jardim IP realizarão o primeiro seminário de escola bíblica dominical, primeiro seminário regional de escola bíblica dominical. Atenção, superintendentes, professores de escola dominical, professores de departamento infantil, pedagogos, enfim, aqueles que amam a arte e o Ministério do Ensino. Você é o nosso convidado, você tem um lugar nesse seminário em que você será capacitado em pedagogia, em andragogia, você será capacitado em técnicas de ensino, em utilização de recursos audiovisuais, você terá noções de homilética bíblica e você também poderá ser orientado a respeito das técnicas e métodos mais modernos na área da educação. Seminário teológico ou seminário regional da escola dominical, dias 22, 23 e 24 de maio. Então nós estamos aí às portas. Não perca. Pastor, mas eu não sou professor de escola dominical, eu não sou pedagogo, eu não milito na área da educação. Mas se você é um amante da palavra, se você quer aprender mais da palavra de Deus, então você também tem lugar nesse seminário e nós esperamos você. É uma oportunidade de crescimento. É a chance de você estar diante de Deus para ver desabrochar no seu coração uma chamada de Deus para o Ministério do Ensino, sabendo que Deus, ele tem em grande sentimento aquele que se dedica a ensinar a outros.
É fato que no final do Evangelho de Mateus, a ordem de Jesus para os apóstolos é: ide, ensinai as nações, fazei discípulos em meu nome, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. E eis que estou convosco todos os dias, diz o Senhor, até aos confins dos séculos. Seminário Regional de Escola Bíblica Dominical, conheçamos e prossigamos, 22, 23 e 24 de maio, nas Assembleias de Deus do bairro Jardim IP, Rua Carvalho, número 121, Jardim IP. Você é o nosso convidado todo especial. Meus queridos, hoje é sábado e nós precisamos nos atentar porque o fim de semana está chegando e os compromissos estão aí. Amanhã, grande escola bíblica dominical e a Igreja do Senhor reunida. Já estamos nos aproximando no final do primeiro trimestre do ano de 2015 e a palavra de Deus continua sendo ministrada em uma bênção. Estamos estudando os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus, as leis de Deus e a sua aplicação no contexto da dispensação da graça. E eu tenho certeza que esse aprendizado tem sido uma bênção para todos os irmãos. Amanhã, mais uma lição de nossa escola e você é o nosso convidado, você não pode perder. A partir das 8 horas, as Assembleias de Deus de toda a Governador Valadares estão com as suas portas abertas para receber você, para acolher a sua família, para que você viva de fato um momento muito particular, muito especial, em que com a palavra de Deus aberta diante dos seus olhos, você vai aprender na inspiração que o próprio Espírito de Deus te dá, porque Ele sim é o maior intérprete da Escritura Sagrada. Ele como autor, não é? Ninguém pode ser melhor intérprete do que o próprio autor. E à noite, um grande culto em louvor ao nome do nosso Deus em todas as nossas igrejas, espalhadas por essa linda Governador Valadares, pelas congregações do nosso campo. Alô Tumiritinga, alô Itaimoni, alô Engenheiro Caldas, Alpercata. Todos os irmãos e amigos dessa cidade são convidados a participarem conosco do grande culto de domingo à noite em todas as nossas queridas igrejas das Assembleias de Deus. Em Governador Valadares, são 78 congregações abertas e dispostas a recebê-lo com alegria, a acolher a você e a sua família para ser uma bênção. Lá no Conjunto Si, lá no São Pedro, no Santos Dumont, no Carapina, no Maria Eugênia, no Santa Efigênia, enfim, no Santa Helena, no Granduquesa, por onde quer que você vá, na nossa querida Valadares, há um povo assembleiano adorando a Deus, com um sorriso aberto em sua boca, em seu rosto, esperando receber você e sua família, né, para cultuar conosco e ter um momento muito abençoado diante de Deus. E assim nós vamos seguindo com a nossa programação. Já falamos dos eventos, já noticiamos todas essas questões, e eu quero mandar agora um grande abraço para o meu amigo e irmão, presbítero Valdeci Timóteo, que na quarta-feira passada celebrou ao Senhor por mais um ano de vida. Que Deus o abençoe, a você, a toda a igreja que está aí no Vila Parque Bituruna, aos cuidados do meu querido irmão e amigo pastor Valmir, mas a você, Valdeci, que completou mais um ano de vida. Um grande abraço, um abraço à igreja que está em Derribadinha, que está sob os seus cuidados pastorais, e que você desfrute desse momento junto das pessoas que você ama e que seja muito feliz trabalhando para Jesus como você tem feito. Amados, são esses os recadinhos que nós tínhamos para dar, e agora nós voltamos a mais um louvor e daqui a pouco nós retornamos para trazer a você a palavra de Deus, que com certeza vai falar forte ao seu coração. Deus tem uma bênção para a sua vida, não saia daí, a gente já volta com a exposição da palavra. Vamos lá. Aleluia.
Louvamos a Deus e estamos de volta para agora a primeira parte desta mensagem que o Senhor colocou em nosso coração para compartilhar com você nessa tarde de sábado. Então eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no Salmo número 9. Mas pastor, o senhor não vai ler? Para que eu preciso abrir a Bíblia, querido? Isso é um hábito cristão evangélico, para que você não fique preso às palavras que o pastor diz. Eu quero que você veja a Escritura Sagrada falar com você. Será muito fácil para alguém deturpar as Escrituras dizendo: a Bíblia diz isso, quando de fato a Bíblia não diz. Mas quando você está com a Bíblia aberta em suas mãos e você lê a palavra de Deus, então você tira as dúvidas. E a palavra de Deus, ela se comunica conosco por meio do Espírito Santo. Então, se você tem uma Bíblia em casa, não se constranja. Pegue a sua Bíblia, abra no Salmo de número 9 e nós iremos ler o versículo 9 e 10. Salmo de número 9, versículos 9 e 10. Assim diz a santa palavra, a palavra de Deus. E o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Eu quero ler esse versículo 10 de novo para você. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. Meus amados, tem tanta coisa nesses dois versículos, tem tanta coisa boa nesses textos, que nós ficamos até com dificuldade de explorar todo esse conteúdo em tão pouco tempo. Temos alguns minutos para falar com você a respeito do conteúdo desse texto, e que Deus nos ajude para que nós possamos expor ao seu coração tantas maravilhas que estão colocadas para nós aqui nesse texto da palavra de Deus. O Salmo, o livro dos Salmos, é um livro de canções, é um livro de poesias, mas não são poesias quaisquer. São canções e poesias inspiradas por Deus a homens que escreveram da parte de Deus, iluminados pelo Espírito Santo que os usava. O autor deste salmo é o grande rei, é o rei Davi, rei de Israel. Inspirado pelo Senhor, ele escreve um salmo de ações de graça pelos grandes livramentos de Deus, pelas grandes interferências de Deus em sua vida. Davi era um homem que tinha uma experiência com Deus, uma experiência de uma vida vivida na prática do combate das guerras de Deus, das batalhas que Deus lhe proporcionava participar. Então é um homem que tem no seu alforge muitas experiências passadas com Deus, muitos socorros de Deus, muitos livramentos que Deus lhe deu, e do fundo de um coração grato, ele então escreve o Salmo de número 9, louvando a Deus pelos grandes livramentos que o Senhor lhe dera. Ele começa o Salmo com uma expressão de louvor e ele diz: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. E aí ele começa a descrever as razões que o levaram a sentir tanta alegria em Deus, tanto prazer em Deus. E ele vem falando do Deus que o fez vencer diante de seus inimigos, o Deus que preservou sua vida diante das dificuldades, um Deus que repreendeu nações inteiras por causa de Israel, um Deus que colocou o inimigo para fugir diante dos seus filhos, um Deus que está assentado perpetuamente no trono daquele que julga, daquele que é poderoso para julgar as nações. E ele vem falando desse Deus. E quando ele chega no versículo 9, ele apresenta Deus como um alto refúgio. Ele apresenta Deus como aquele que é refúgio para o oprimido. Um alto refúgio em tempos de angústia. Davi aqui está falando de si mesmo. Embora ele fosse rei, Davi viveu uma vida de muitas ações. E ao longo de sua vida, não foram poucos os momentos em que ele precisou se refugiar em Deus. Não foram poucos os momentos de opressão. Não foram poucos os momentos de angústia. Isso é maravilhoso saber.
Porque se Davi teve vitória em suas opressões e em suas angústias, aquele que crê e espera no Deus de Davi também pode acreditar, também pode ter esperança que em suas angústias e em suas opressões, o Senhor estará sempre ali, ao nosso lado, sendo não apenas um refúgio, mas, diz o salmista, um alto refúgio para nos proteger. Que coisa linda, queridos, quando nós, simples mortais, nos deparamos com textos como esse, que são escritos na inspiração de Deus, mas baseados na vida, na experiência de um homem, de um grande rei, de um monarca de uma poderosa nação, mas que, ao contrário do que todos pensam, não é que os grandes e os poderosos vivem sempre em paz, vivem sempre em alegria, não é? Aqui nos aparece um monarca, um rei, o maior de todos os reis de Israel. Nós o encontramos aqui falando de opressão e de angústia. Oh, queridos, que maravilha saber que não são as coisas materiais que produzem em nós uma felicidade plena. É fato que quando nós possuímos bens materiais em abundância, isso nos permite algumas experiências que outras pessoas eventualmente não têm, não podem desfrutar delas. Mas isso não significa que nós seremos amplamente ou plenamente felizes, amplamente realizados em nossas vidas. Esse é um dos maiores erros que a humanidade tem cometido nos dias atuais. A humanidade tem depositado todas as suas esperanças no enriquecimento, na conquista de bens materiais, a ponto das pessoas perderem completamente o juízo, perderem completamente a noção de limite. Basta que nós olhemos aí a Operação Lava Jato, que anda e galopa e já está na sua 10ª fase no Brasil. Esse pessoal está falando de desvio de verbas, está falando de roubo de dinheiro público, né, da Petrobras, mas quando eles falam sobre números, a gente fica bobo, a gente fica perplexo quando eles falam sobre números. Que números eles falam? Eles não falam de reais, primeiro, eles nem falam de reais, falam de dólares ou de euros. E em segundo lugar, eles não falam de milhas, milhares, nem milhões, eles falam de bilhões. E eu fico pensando, o que um ser humano precisa fazer com 20 milhões de euros, que são mais de 60 milhões de reais? O que um ser humano precisa? Para que um ser humano precisa desse dinheiro? Mas as pessoas vivem suas vidas miseráveis, mesquinhas, egoístas, gananciosas, e passam todos os seus dias ajuntando recursos que eles mesmos nunca irão desfrutar. Porque quando nós visitamos funerais, mesmo de grandes e poderosos, nós encontramos a mesma cena, uma urna funerária e um corpo inerte ali dentro, algumas flores decorativas em volta e nenhum real dentro daquele caixão. É um erro, é uma falácia depositar sua esperança em bens materiais. E esse demônio tem tomado conta das vidas de tantas pessoas, que até mesmo no meio cristão, nós vez por outra vemos e ouvimos no Brasil falar dessa ou daquela denominação religiosa, em que as pessoas estão se enriquecendo a ponto de não terem o que fazer com o dinheiro que ganham, e começam a inventar, a elocubrar coisas, e começam a fazer loucuras, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo e as pessoas nunca se satisfazem. E aí eu volto os meus olhos para a palavra de Deus e vejo um rei, um milionário, um monarca, um homem adorado pelo seu povo, clamando a Deus, falando a respeito de opressão e falando a respeito de angústia. Queridos, quando a opressão chega, quando a angústia chega, por alguma razão, já o dinheiro não pode mais nos conduzir a felicidade alguma. Quando o laudo médico definitivo nos é entregue e é dito que nós não temos mais do que 1 mês ou 2 meses de vida, então todos os nossos milhões perdem completamente o significado. Quando a opressão chega, quando a angústia chega e o dinheiro já não é mais solução, então nós precisamos voltar para Deus, porque somente Deus é poderoso para preencher o vazio existencial que existe na nossa vida e que dinheiro nenhum é capaz de preencher. Tanto não é capaz que esses homens denunciados aí estão a cada dia acumulando dinheiro que eles nunca mesmo irão gastar. Oh, queridos, vamos nos mirar no exemplo do grande rei, que não precisou
descer ao fundo da pobreza, que não precisou ser destronado, que não precisou perder os seus bens, a sua estima do povo, para se humilhar debaixo das mãos desse grande Deus. Sábio é aquele que recebe a graça de Deus em sua vida, independente da sua condição financeira. Sábio é aquele que recebe a instrução da palavra, mesmo quando está vivendo em delícias, para que não seja necessário vir os tempos da opressão, para que não seja necessário vir os tempos da angústia. Eu quero dizer uma coisa para você, que você ouve em poucos programas evangélicos. Se prepare, porque o tempo da angústia vem. O tempo da opressão chega para todos nós. É fato que muitos segmentos ditos cristãos vivem aí contando para você a história do mágico de Oz, a história da Cinderela, em que as pessoas vivem felizes para sempre. Mas isso não é verdade. Na vida humana, mais cedo ou mais tarde, vem o tempo da angústia, vem o tempo da opressão, seja para ricos ou para pobres, seja para qualquer classe social. Uma coisa que nos iguala, uma coisa que nos torna exatamente iguais, é o fato de que a morte chegará. Chegará o tempo em que a vida, a saúde vai embora. Chegará o tempo em que nós não temos mais autonomia. Hoje somos poderosos e tomamos nossas decisões, fazemos as nossas escolhas. Amanhã os nossos netos estarão nos carregando pela mão. E isso na melhor das hipóteses. Quando então a angústia chegar, e chegarem os anos em que você venha dizer, não tenho mais neles prazer. É tempo de hoje, em que nós estamos com todo o vigor, nós possamos olhar para a palavra de Deus e dizer, o Senhor é um alto refúgio para mim, não apenas para o oprimido, não apenas para o angustiado, mas para mim que creio no Senhor e espero na sua misericórdia. O Senhor é um alto refúgio. Aí o salmista nos entrega uma pérola. A pérola que ele nos entrega é uma pérola profética e doutrinária. Ele diz, versículo 10, e em ti confiarão, quem? Os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste aqueles que te buscam. Queridos, esse versículo tem uma lição poderosíssima. Eu quero que você leia ele mais uma vez. Nós iremos ouvir uma linda canção agora, mas eu vou voltar para falar sobre confiança e sobre conhecimento. Esta é a base. Eu já estou te dando a dica para você extrair desse texto algo maravilhoso. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Louvemos a Deus e eu já volto com a parte final dessa mensagem para nós. Vamos lá. Jamais
Muito bem, estamos de volta para continuarmos meditando naquilo que a palavra de Deus tem separado para os nossos corações nessa tarde. Estamos vendo o Salmo de número 9, lemos os versículos 9 e 10. E agora especificamente voltamos para meditar no versículo 10. Esse hino que nós acabamos de ouvir nos falou de conhecer ao Senhor e prosseguir em conhecê-lo. É exatamente esta palavra que o Salmo está nos trazendo. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Meus queridos, vocês devem ter lido aí em suas casas enquanto a música tocava, ou se não leram, vão agora entender o que exatamente eu quero dizer. O salmista está associando aqui duas palavras. Ele está associando a palavra confiança e a palavra conhecimento. Ele diz, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Portanto, ele está associando que uma condição prévia para confiar em Deus é conhecer ao Deus de quem nós falamos, é conhecer o Deus em quem nós esperamos. Em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste aqueles que o buscam. Então, o amparo de Deus está aqui associado também a uma outra coisa. A Bíblia diz que o Senhor nunca desamparou a quem? A todos? Não, aqueles que o buscam. Se alguém busca a Deus, essa pessoa encontra o amparo de Deus. Esse versículo ele é muito rico, porque ele trata dessas duas questões. Ele associa a palavra confiança à palavra conhecimento. E ele associa o amparo de Deus à busca. Quando nós buscamos a Deus, então nós seguramente encontraremos o seu amparo. Isso significa dizer que quando nós não o buscamos, eventualmente nós não iremos encontrá-lo. Da mesma forma que o Salmo está afirmando que confiam no Senhor, não todas as pessoas, mas aquelas que conhecem o seu nome. Meus queridos irmãos, o desafio de uma humanidade que não conhece a Deus. Como esta humanidade poderá alcançar confiança num Deus a quem ela nega, a quem ela diz que não existe, um Deus que ela simplesmente evita, que ela insiste em fugir? Como confiar em quem nós não conhecemos? Sabemos que nesse mundo está difícil de confiar até mesmo nas pessoas que a gente conhece. Hoje está difícil mesmo confiar mesmo nas pessoas que dividem o mesmo telhado que a gente. E o desafio do salmista é que nós confiemos em Deus. Mas como confiar em Deus? Se hoje todo o esforço da sociedade é para questionar a sua existência, é para combater a verdade da existência de Deus, como confiar se eu não conheço? Ora, o salmista está voltando a ensinar, em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que o buscam. O desafio da humanidade, o desafio meu e seu, é ser capaz de confiar em Deus. Queridos, quando o salmista ensina que a confiança pressupõe conhecimento, então ele lança um desafio para todos nós. Conheçamos a Deus. Esse é o único meio de podermos confiar nele. Confiança não é uma crença qualquer. Confiança é uma absoluta entrega. É uma dependência total. Crer na existência de um Deus é algo bastante comum. De fato, os ateus é que são exceção. Os teístas, eles são maioria absoluta. Mas isso não significa que essa pessoa confia em Deus. Ela admite a possibilidade de que ele exista. Muitas pessoas são teístas, mas vivem suas vidas admitindo a possibilidade de que uma divindade exista. Não necessariamente o Deus cristão, não necessariamente a visão teísta árabe, muçulmana, ou a visão teísta do hinduísmo, do judaísmo, enfim. Admitem a possibilidade de uma existência de um ser superior. Mas isso não é confiança. Isso é uma crença qualquer, ou uma pressuposição do intelecto. Não é verdade? Porque nós olhamos para as coisas criadas, lindas, perfeitas e maravilhosas, e não temos como fazer outra suposição que não seja esta. Existe alguém que criou tudo isso. Isso não é confiança. Isso pode ser uma mera pressuposição do intelecto.
O teísmo não é uma confiança em Deus. O teísmo é apenas a admissão de que pode ser que Ele exista. Mas aqui não. O salmista está falando de pessoas que conhecem a Deus. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Querido, o Espírito Santo está te mandando um recado direto nesta hora. E o recado do Espírito Santo é: você precisa confiar em Deus. E para tanto você precisa conhecer a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e não deixemos de batalhar para que esse conhecimento se amplie, se aprofunde. Pastor, como eu conheço a Deus? Como faço para conhecê-lo? Meu querido, o primeiro contato que você vai ter com Deus não vai ser iniciativa sua, é iniciativa dele. Tanto é que ele me colocou aqui para falar ao seu coração. Não foi você que financiou esse programa, que o custeia. Não, foi o Espírito de Deus que nos levou a ocupar esse horário para chegar com essa palavra em seu coração. Portanto, conhecer a Deus não é tão difícil quanto você imagina, porque há um esforço primeiro no coração do próprio Deus em se fazer conhecido para você. Por meio dos seus profetas, dos seus pregadores, por meio da sua santa e poderosa palavra, Deus está a todo tempo se pondo a conhecer, se expondo ao conhecimento do homem. É necessário que haja uma prioridade, é necessário que haja uma dedicação. Deus está falando aos nossos corações nessa tarde, e insistindo conosco, dizendo: conheçam-me, saibam quem eu sou, estabeleçam comigo uma relação de confiança. Mas para que a confiança aconteça, diz o salmista, em ti confiarão aqueles que conhecem o seu nome. Não todos, não a humanidade por inteiro, só aqueles que conhecem o nome do Senhor, diz o salmista. Confiança em Deus é a absoluta certeza de que Deus é Senhor. Como Jó, que no fundo de suas lamentações, do seu sofrimento e das suas perdas, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu estou convencido que Deus... E Jó diz no seu livro: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Que confiança tremenda! São Paulo, no Novo Testamento, também nos deixa uma expressão riquíssima a esse respeito, falando do conhecimento e da confiança que ele tinha em Deus. Ele diz: eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso. Queridos irmãos, diante das manifestações desses dois grandes personagens da Escritura Sagrada, primeiro o patriarca Jó, e em segundo o grande evangelista, o maior nome do Novo Testamento entre os humanos, São Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Meus queridos, que o Espírito de Deus nos ajude a que nós entendamos que isso é fé. Fé é uma convicção que vai além de qualquer circunstância, advinda da experiência, do conhecimento que nós temos com Deus. Quando você conhece a Deus, você aprende a confiar no nome do Senhor. Quando você conhece a Deus, você está pronto para enfrentar qualquer tipo de oposição. Os ateus virão te dizer que Ele não existe, os filósofos vão lhe dizer que Ele é uma invenção, Ele é um mito. Mas se você conhece a Deus, eles não poderão arrancar a fé do seu coração. Porque eles estão falando de coisas, palavras, mas você falará de experiências, de conhecimento, de convívio. A maior prova da existência de Deus não está nas vãs filosofias, está na nossa experiência pessoal com Ele. Porque quando passamos pelo vale das opressões, quando estamos em angústias, é o Senhor que é o nosso socorro, é Ele que é o nosso escape, é Ele que é a nossa força, a nossa salvação. Em Ti confiarão aqueles que conhecem o Seu nome. Porque Tu, Senhor, nunca desamparaste os que Te buscam. Está aí o ponto final da nossa mensagem. Deus não desampara. A quem, pastor, que Deus não desampara? Todos? Não. O salmista diz: nunca desamparaste aqueles que Te buscam. Se você quer o amparo de Deus, busque a Deus. Vá à presença de Deus, entregue a sua vida a Ele. Porque confiança só é resultado do conhecimento.
Você jamais poderá dizer que confia em Deus se você não conhecê-lo. O máximo que você poderá dizer é que você acredita que Ele existe. O máximo que você poderá dizer é que é possível que Ele exista. Alguns, tentando enganar a si mesmo, dizem assim, mas é claro que Ele existe. Mas confiar em Deus requer que nós o conheçamos. Receber a misericórdia de Deus requer que nós a busquemos, pois foi o próprio Cristo que disse, pedi e pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. O relacionamento com Deus pressupõe confiança. Confiança exige conhecimento. E alcançar as bênçãos de Deus exige uma busca. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Que Deus fale mais ao seu coração e que você entregue a sua vida a Cristo nessa tarde e seja por Ele alcançado e aprenda a confiar nele. Pai, eu entrego em Tuas mãos a vida deste meu irmão, desta minha irmã que assiste a nossa programação e hoje por Tua palavra aprendeu que declarar o Teu nome, como muitos têm feito, não é sinal de uma entrega total, não é sinal de uma confiança, mas agora, Senhor, convencidos disso, nós nos entregamos em Tuas mãos. Queremos confiar, queremos conhecer ao Senhor, queremos ter a certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro. E por isso, Pai, nós pedimos que o milagre da salvação aconteça, que o perdão se manifeste, que uma nova vida se inicie na vida dos Teus filhos, para louvor do Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Até lá.